Vamos falar agora sobre o princípio da legalidade. Lembrando que você pode aumentar a velocidade do vídeo, existe aqui, acho que no canto lá de cá tem um botãozinho, você coloca uma velocidade mais rápida, tendo em vista que eu vou anotando os pontos mais importantes. Mas é necessário que eu faça essa anotação, porque você esforça em ouvir, ver e anotar também no seu caderno, e você tem aí um resumo do que nós tratamos na aula. Vamos falar sobre o princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal. Então, o princípio da legalidade está previsto no artigo 1º do Código Penal. O que diz esse artigo 1º? Nós temos aqui: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem a prévia cominação legal. Esse é o princípio da legalidade. Podemos anotá-lo, você rever depois. Quando nós falamos em princípio da legalidade, nós temos que ter em mente que é um desdobramento desses princípios. É o princípio da reserva legal. Esse aqui é um dos desdobramentos do princípio da legalidade, que é o princípio da reserva legal. E o que vem a ser? Somente lei ordinária ou lei complementar, nós chamamos isso aí de lei em sentido estrito, e desde que observando, o devido procedimento legislativo, podem criar crime e cominar penas. Então nós temos que é somente a lei ordinária, lei complementar, seguindo o procedimento legislativo, podem criar crimes e cominar penas. O que pode cair na sua prova? Medida provisória pode criar penas? Não. Regra geral, não. Medida provisória não pode criar penas. Anote isso aí. Então, se a pergunta é: medida provisória pode criar penas? Se aparece uma questão relacionada com a medida provisória, você vai mencionar que não pode criar penas. Esta é a base. E aí nós temos, você vai, alguns pontos que eu vou traçar para que você possa fixar, é que não há crime sem lei que o defina, e nem pena sem a prévia cominação legal. Nós temos aqui a primeira observação. A segunda observação importante: não há crime ou contravenção, nem pena ou medida de segurança sem lei. Terceira observação: medida provisória não pode criar penas. Por quê? Medida provisória é um ato normativo, né? MP é um ato normativo com força de lei, mas não é lei, não é lei. Resolução do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público também não pode criar penas, criar crimes nem penas. Medida provisória. Aí a pergunta: medida provisória pode tratar de direito penal não incriminador? Medida provisória pode tratar de direito penal não incriminador? Se nós pegarmos lá o artigo 62 da Constituição Federal, então nós temos lá, artigo 62, parágrafo 1º, a linha B da Constituição Federal, de acordo com esse artigo, não poderia tratar de direito penal de forma nenhuma. Então, nós temos lá que medida provisória não poderia. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, o STF, já entendeu, em alguns momentos, que é possível medida provisória não incriminadora. Quer um exemplo? Nós temos lá
lá na lei do Estatuto do Desarmamento, a lei 10.826 de 2003, que fala do crime de porte, no artigo 12, nós tivemos uma medida provisória que esticou o prazo para a apresentação das armas. Então, essa situação, o Supremo Tribunal Federal entendeu. Nós temos aqui, né, vou até citar aqui o exemplo, medida provisória esticou o prazo do crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Nós temos aqui a atipicidade temporária desse crime. Então foi tratado por uma medida provisória. Outro exemplo é o parcelamento dos débitos tributários e previdenciários com efeito extintivo da punibilidade com base na medida provisória 157 de 1997, está lá no recurso extraordinário 254/118 do Paraná. Então nós temos aqui a observação com relação ao princípio da legalidade. Aí vem a pergunta também, que pode ser alguma questão relacionada a esse tópico, seria das leis delegadas. A pergunta é: lei delegada pode tratar sobre matéria penal? Lei delegada pode tratar sobre matéria penal? Essa é a pergunta. E a resposta? Não pode. Lei delegada não pode. E por que ela não pode? Não pode porque o artigo 68, parágrafo 1º da Constituição Federal não permite a delegação de atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, bem como veda que tal modalidade de lei verse sobre direitos individuais. Vale a pena você conferir esse artigo, essa menção que eu fiz aqui com relação às leis delegadas. Então nós trouxemos os pontos importantes com relação ao princípio da legalidade, os tópicos, os itens, né? Até o episódio não pode criar penas, vou colocar aqui em forma de tópicos que são itens importantes para você responder uma questão. Fica a dica, bons estudos, até o próximo vídeo, vamos falar sobre o princípio da anterioridade. Até mais.